Buenas, gurizada! Para quem não me conhece, me chamo Clayton e tô aqui para trazer o conteúdo de Grêmio pro canal. Bom, gurizada, janela fechada e vamos fazer aqui um balanço do que aconteceu nessa janela do Tricolor. Comentem aí o que vocês acham. O Grêmio foi bem nessa janela ou não? Comentem aí, deixem aí nos comentários a ideia de vocês e vamos trocar uma ideia aqui, né? Bom, pessoal, a janela fechando agora nesse dia 2, fechando nessa quarta-feira. E o Grêmio, vou colocar aqui pela colinha os nomes dos jogadores que o Grêmio trouxe agora nessa janela, tá? O Grêmio contratou o Iturbe, meia, o Luan, meia, o Besossi, o argentino, atacante de lado, né? O João Pedro, segundo atacante, Rodrigo Eli, zagueiro, e agora, no último dia da janela, nessa quarta-feira, o Grêmio trouxe o goleiro Kaique, do Ipiranga de Erechim. Um goleiro com 1,98 m de altura, se eu não me engano é isso, né? Um goleiro bem alto, bem esguio, é um goleiro com uma boa envergadura, né? Uma boa envergadura. Tem uma boa reposição de bola também. Foi destaque no Gauchão. Já jogou em seleção de base, né? Começou no Vitória da Bahia. Enfim, eu acho que para um goleiro reserva, né? Porque o Grando hoje é o titular do Grêmio, tá? O Grando é da base, tá jogando, pra mim, na minha opinião, o Grando tá jogando bem, tá? Na minha opinião, o Grando tá jogando bem, o Grando tá evoluindo. É um processo de evolução do Grando. E o Kaique vem para ser reserva. Então o Grêmio trouxe. Até porque o Grêmio perdeu nesse último dia da janela. Tá se confirmando a ida do Breno para a Itália. O Breno tá indo pro futebol italiano, né? Pro Bari da Itália por empréstimo. O Grêmio já tinha perdido por empréstimo o Adriel. O Adriel, né? Foi por empréstimo pro Bahia, né? Então o Grêmio tava só com o Grando e os outros meninos da base. Então o Grêmio precisava de mais um goleiro. E veio o Kaique, agora no último dia de janela. Então fechou com esses nomes que eu falei para vocês. Pessoal, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o mercado tá bem complicado. O mercado tá bem complicado de achar nomes, jogadores de velocidade que o Renato tanto pedia, que o Renato tanto pede, diga-se de passagem, né? Tá bem complicado de achar agora na janela, no mercado de transferências. O Grêmio teve que mapear o mercado, até porque o orçamento do Grêmio é curto, né? O dinheiro realmente é curto. O Grêmio não teve ainda uma venda muito grande esse ano. O Grêmio já tem o Soares também, todo o projeto Soares também, né? E o Grêmio tá voltando de uma Série B. Enfim, então o Grêmio contratou, se não estou enganado, 18 ou 19 atletas esse ano. E uma direção nova. Então o Grêmio passou por uma mudança muito rápida durante esse ano de 2023. Então, o que eu acho, tá, pessoal? O Grêmio nesse meio do ano não faria grandes loucuras. O Grêmio não ia fazer isso, tá? Eu ainda achava que seria muito importante o Grêmio tentar o nome do Michael. Porque o Michael, pra mim, mudaria o status do time do Grêmio. O Michael é um cara que tem velocidade, é um cara que tem drible, é um cara que jogou no Flamengo, enfim, um cara acostumado com grandes jogos, né? É um belo de um jogador, né? E o Grêmio tentou tanto ele, né? Há muito tempo o Grêmio falou o nome do Michael e não confirmou essa contratação. Pra mim é só isso, assim. Pra mim o Michael queria, tá? Eu queria muito. Comentem aí o que vocês acham. Tirando isso, pessoal, vamos colocar aqui dos nomes que temos, tá? O Iturbe, pra mim é o meia reserva. Ele pode entrar no segundo tempo das partidas. Pode nos ajudar entrando no segundo tempo, tá? O Luan, eu vou torcer muito pra dar certo. Só isso. Eu não vou nem falar mais nada do Luan, vou torcer muito. Eu acredito que vocês que estão assistindo também. Vamos torcer pro Luan dar certo. O Luan é um caso à parte, tá? O Besossi, o atacante de lado argentino, 20 anos, é uma aposta. Joga pelo lado e tal, tem velocidade, né? É uma aposta, vamos aguardar, enfim, né? É interessante também trazer alguns jogadores no formato de aposta. Eu acho interessante, porque daqui a pouco tu paga pouco por esse jogador, tu gasta muito pouco, o teu investimento é muito curto, e quando vê, estoura um jogador desse. Então é importante, tá? É importante ter um jogador desse nível também de aposta. O João Pedro, o atacante, pra mim esse é uma boa contratação do Grêmio, tá? Uma boa contratação do Grêmio. Joga na centroavância, pode jogar de segundo atacante, pode jogar ao lado do Soares, né? É um cara que fez muito gol no futebol italiano, então pra mim é um bom jogador, né? O Grêmio mapeou bem ali o João Pedro, né? Rodrigo Eli, né? O Rodrigo Eli nós podemos dizer aqui que é um bom zagueiro, por ter jogado também em seleção italiana, por ter jogado a vida toda na Europa,
na Europa, né? Também é um zagueiro com muita envergadura, já jogou de volante também no futebol europeu. Então é importante também, achei uma boa contratação. Eu acho que é um zagueiro que tem nível de titularidade também, tá? E o Kaique, goleiro, que pra mim vai ser reserva do Grando. E um bom reserva pro Grando, na minha opinião. Por aquilo que eu já vi do goleiro Kaique. Então é isso, pessoal. O balanço da janela do Grêmio, pra mim, é uma janela mediana. Mediana. O Grêmio poderia ter sido melhor? Talvez. Talvez o Grêmio poderia ter sido melhor. Mas, enfim, o Grêmio é aquilo que eu falei, né? O orçamento do Grêmio não é lá essas coisas. O Grêmio tá vindo de uma Série B e o Grêmio teve muitos investimentos no início do ano. Então agora foi só alguns investimentos que o Grêmio fez. Algumas apostas, claro, né? O Grêmio sempre faz também as suas apostas e tá certo também. Faltou um grande nome nessa janela? Faltou. Podemos dizer que faltou. Mas, pessoal, vamos parar para pensar o seguinte, tá? Voltando de uma Série B, aonde que nós podemos chegar? Essa é a reflexão. Se o Grêmio for eliminado pro Flamengo, temos que torcer agora, tá? Tem o segundo jogo, vamos torcer para que isso não aconteça. Mas se confirmando que tá muito difícil. Se o Grêmio for eliminado pro Flamengo, o Grêmio cair na semifinal de uma Copa do Brasil, e o Grêmio ficar no G4 do Brasileiro, não serão boas campanhas do Grêmio nas duas competições? Sendo que o Grêmio já é campeão gaúcho, o Grêmio venceu os Grenais esse ano, que também é muito importante. Então, se nós fazer um balanço do ano do Grêmio, claro, eu estou projetando o futuro aqui, né? O futuro do Grêmio, com o Grêmio caindo na semifinal de uma Copa do Brasil e lutando no Brasileiro, ficando no G4 do Brasileiro, para mim já é um grande ano. É um grande ano, porque o Grêmio está subindo de divisão esse ano, né? E agora com uma direção nova e tal, né? Então essa é a reflexão que fica. Talvez nós cobramos muito por nomes e nomes, só que nós temos que entender também o processo, entender o momento, né? E vamos torcer, vamos dar uma força para todo mundo que está aqui nessa lista que eu dei, para que dê certo. Às vezes eu vejo alguns comentários, não, porque o jogador tal, porque não, são jogadores ruins e tal. Por vezes nós nem vimos os caras jogar, nem paramos para olhar os caras jogar direito. Então vamos apoiar aqui, ó, agora entre torcedores. Vamos dar o apoio e vamos torcer para que essa galera nos ajude, que é o mais importante, né? É isso, pessoal. Um pouquinho aí de reflexão sobre Grêmio, sobre essa janela que fechou, tá bom? Qualquer coisa, qualquer novidade, estaremos por aqui no canal Hablamos Grenal. Curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos e não te esquece, se tu não tá inscrito, te inscreve no canal. Tá bom, pessoal? Dale Tricolor sempre. Abraço!